Tô tentando chamar o Pedro pra cá. Pedro? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Já o Pedro chega aí, já falei com ele, ele deve estar entrando, mas é sempre uma emoção essa parte de chamar a pessoa pra subir na live. Sim, Pedro, suba, venha. Ah, não estou conseguindo. Pedro, eu não consigo te aprovar. Cancelei, vou convidar de novo. Já já ele consegue. Sempre uma emoção esse pedaço. Eu precisava aprender. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Aê, boa. Pedro, a É gente que a tá vendo câmera. seu Ah, comportamento. pronto. A câmera tava. Boa. Tudo E aí, bem? Pedro? Tudo bem, e você? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa Para você, para noite. quem tá assistindo também. Oi, Jari. Boa noite. Nominhos conhecidos. Que gostoso. Então, Pedro, muito obrigada, como sempre, por aceitar o meu convite. O Pedro, ele é um colaborador extremamente produtivo aqui da Zarupa. A gente tem feito várias coisas incríveis juntos e é um prazer. E, Pedro, agradeço muito toda a sua Prazer é parceria. meu, imagino. Esse texto que foi tradução do Pedro, foi ideia do Pedro, é um textão. É maravilhoso, assim, muito legal. A gente vai falar um pouco sobre ele. Diga, Pedro, quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente pode. Acho que a gente pode já começar, né? É bom lembrar que esse texto ele não é um. Traduzir, ele é um texto mais direto também. Ele é um texto desse blog, né? Originalmente, depois ele virou um pouco mais algo como um artigo. E acho que uma coisa para a gente começar aqui é entender que, embora o texto está falando de Yoga Nidra, mas ele está falando de Yoga Nidra num contexto muito específico, né, que é essa técnica de Yoga Nidra desenvolvida pelo Swami Satyananda Saraswati. Né? A gente hoje tende a pensar Yoga Nidra como esse termo geral, né, para o Shavasana no final da prática. Né? Isso acho que, não tenho base, né, toda a base que eu queria ter para falar isso, mas eu acredito que, né, esse uso se deve principalmente ao Satyananda. E a esse desenvolvimento dele dessa técnica que ele chamou de Yoga Nidra, que é um pouco mais complexa do que apenas o relaxamento, né, do que só deitar em Shavasana e relaxar. Ela tem, a gente vai ver mais para frente, o texto detalha bem, ela tem 7 partes, né, e envolve uma série de outras coisas, incluindo, né, uma coisa que é muito conhecida também em algumas escolas hoje, né, que é definir um sankalpa, definir uma intenção para a prática, certas práticas de visualização, de mover a consciência, e tudo isso acho que parece muito óbvio para a gente hoje, né? Porque muito disso faz parte de uma prática meio padrão de Shavasana, né? Quando a gente imagina. Mas não foi sempre assim. E esse texto apresenta isso muito bem. Eu acho uma coisa. Uma outra coisa que é importante, por favor, Pode ser. pode falar, pode falar. Não, eu ia comentar que uma coisa importante também desse texto, que eu até escrevi quando eu divulguei que a gente ia fazer essa live, é que é uma proposta aqui desses autores de como colocar sob escrutínio crítico quando a gente tem algum tipo. Oh, Ale. Oi, Ale. Um escrutínio crítico das práticas que hoje a gente faz. Não tem problema se elas são modernas, se elas são recentes, se elas são tradicionais. É só uma questão de discernimento e saber de onde está vindo isso que a gente pratica, porque muitas práticas, isso é uma coisa muito comum no yoga moderno, muitas práticas serem atribuídas a textos milenares, ancestrais, e que na verdade muitas dessas coisas são formulações super recentes.
Então, esse texto, ele propõe um caminho para fazer essa análise crítica e a gente pode usar e replicar esse modelo que eles têm aqui para várias outras coisas. Então, é muito legal isso. Antes de entrar no texto, acho que tem essa sugestão. E aí, eu acho que a gente podia entrar no texto rapidinho. A ideia, né, Pedro, é que a gente fizesse uma live meio breve, diferente do que em geral a gente faz, a gente fica muito tempo falando, mas mais para apresentar o texto e instigar eventuais curiosos a efetivamente lerem, porque é um texto acessível e não muito longo, né? Um texto curto, na verdade. Então é isso. Um texto bastante necessário também, né? Acho que, começando um pouco do começo, né? O texto, ele começa, eles, né, no caso, o Jason Birch e a Jacqueline Hargreaves, né, eles começam o texto falando dessa situação que é um pouco complicada, acho que a gente acho que não é o nosso também lugar falar um pouco disso aqui, mas que o texto ele é motivado, tá, por uma série de denúncias, e isso tudo foi investigado, isso tudo está muito bem detalhado nesse link, que né, tá aí bem no início do artigo, infelizmente só em inglês, tá, para um artigo do Matthew Ramsky, que é um pesquisador que escreveu um livro sobre essa questão de abusos, de gurus diversos, né, não só nesse caso, mas de uma série de abusos que teriam sido cometidos, né, pelo próprio Satyananda e outros swamis dentro dessa instituição da escola de Bihar. E algumas acusações são bastante sérias, são bastante delicadas também para a gente discutir aqui. Então eu não vou falar mais que isso, quem quiser saber mais pode ver no texto. E isso coloca, né, isso é justamente o que motiva esse texto especificamente, né, como eles apresentam logo no começo. Quer dizer, o que a gente faz diante de uma questão como essa? Né? O que a gente faz com uma técnica que pode ser, né, benéfica, vindo de uma pessoa, vindo de um contexto. Isso se aplica, a gente sabe, a muitas outras situações, então a gente não está, de forma alguma, apontando um dedo pro Satyananda, especificamente. É uma coisa que, né, no ambiente do yoga Né, uma moderno, coisa talvez que até comum no ambiente do yoga bastante recorrente. pré-moderno. É, sempre houve. Né? E, enfim, as informações sobre essa questão e a investigação e as conclusões todas estão nesse link que está logo na primeira página do artigo. E, enfim, e como a Gabi falou, né, a partir daí, como que a gente se relaciona com essas práticas, né? Como que a gente pode verificar não só acho que a validade, de certa forma, a gente consegue ver pessoalmente, né, ou experiencialmente, tem coisas que a gente pratica, a gente sente, essa parte da experiência é pouco questionável, né? Acho que nem cabe questionar qual que é a experiência de cada um. Mas vale a gente pensar sempre na procedência, né? Acho que esse artigo, esse texto, enfim, ele dá um caminho muito interessante para isso, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente investiga a procedência de uma prática nesse momento, né? Que a gente tem uma nuvem gigantesca, né? De informação, de todo mundo dizendo de um lado, do outro, que essa prática é milenar, essa prática é ancestral, essa prática é tradicional, e a gente vai ver que, em muitos casos, a coisa não é bem assim, e a gente vê aqui um exemplo muito bom de como é fácil, de certa forma, fabricar isso, né? Porque a gente vê na primeira parte do texto, agora entrando um pouco mais, ele vai falar dos usos históricos desse termo, Yoga Nidra, e a gente vai ver que, né, não é porque um texto antigo falou de Yoga Nidra que ele está se referindo ao que a gente chama hoje de Yoga Nidra. Muito pelo contrário, né? Isso acontece com 1 milhão de outras coisas dentro do yoga moderno. Né? Então, isso às vezes torna certas coisas fica muito confuso, porque a gente tem pouco contexto também em relação a esses textos, em relação ao contexto original, então é muito fácil a gente tirar isso acontece muito mais do que a gente gostaria, né? Muito fácil a gente pegar uma citação de algum texto
antigo, falava Yoga Nidra, e na verdade esse texto dentro do contexto falava de uma coisa completamente diferente, né? Então é sempre importante que a gente chame atenção para isso, né? E aqui até uma coisa interessante sobre método, assim, porque que nem a gente está falando do Yoga Nidra, mas pode ser aplicado a qualquer prática. Claro que a gente tem uma limitação, porque em geral, né, a maior parte das pessoas não é sânscritista, como são os autores, então é mais difícil ir lá direto nas fontes originais para falar, nossa, Yoga Nidra, aqui, né, o Burt coloca, aparece, tem essa acepção nos épicos e nos puranas. Depois outra, muda, né, nos tantras, depois muda nos textos medievais sobre yoga. Então ele vai fazendo essa tessitura em termos de gêneros literários de yoga e mostrando como o próprio termo foi mudando de acepção. Isso seria muito legal enquanto método para fazer para todas e diversas práticas e técnicas de yoga. Porque é isso, eu acho que o que é principal nisso é que yoga é uma coisa viva, que depende de contexto, de histórico, e sempre tem que ser analisado dessa forma, que é como eles propõem, né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. Não, é super importante isso, porque essa mesma lógica, e aqui saindo um pouco do próprio texto, né? Mas essa mesma lógica se aplica a termos como asana, por exemplo. Uma coisa muito mais próxima, muito mais direta para a gente, né? Nesse dia a dia do yoga. Mas que, assim, se a gente pensar só nessa parte de história documentada, escrita, né, dos textos, que tratam de yoga mais ou menos a partir do século 6, 5 antes de Cristo, desde das primeiras Upanishads, e etc, etc, etc. A gente falou muito disso em outros contextos. Esses termos eles se repetem, mas eles vão mudando de acordo com o contexto, de acordo com a tradição, de acordo com quem fala, de acordo com até para quem o texto é direcionado, né? Então coisas que a gente toma muito como dadas, né, como asana ou pranayama, ou meditação, né, dhyana ou bhavana, ou, enfim, todos os termos possíveis, que não são poucos também, né? Isso dava um assunto para uma outra live inteira. Mas todos esses termos eles são bastante fluidos, né? Então é importante que, principalmente, né, nessa bagunça do yoga moderno, a gente consiga pelo menos estabelecer, né, um tipo de proveniência, né? Não é um pedigree, né, da prática, mas que a gente possa pelo menos ter uma ideia de onde de fato vem o que a gente está fazendo. E, né, até essa consciência que, por exemplo, nesse caso do Yoga Nidra, muitos desses conceitos, muitas dessas práticas são muito modernas, né? São muito recentes historicamente. Então, para além dessa primeira parte em que o Jason Burt faz e a Jaqueline fazem uma... Eu não sei porque na minha cabeça eu fico com ele, mas o texto é de fato dos dois, é uma colaboração dos dois. A Jaqueline é uma pesquisadora maravilhosa também. E né, tem inclusive um outro texto dela que a gente está para soltar em algum momento, né? Sobre asana também. E ele começa então fazendo esse mapa, né, do termo nos épicos, nos Puranas, onde inicialmente Yoga Nidra é o nome de uma deusa, né, e que não tem relação nenhuma com prática nenhuma de Shavasana, é que a gente gosta disso hoje, né? Uma deusa do Yoga Nidra, né? Mas é um contexto completamente outro, né, dentro apenas uma deusa entre muitos que tem esse nome, né, que desperta a Vishnu do sono para lutar com dois demônios num contexto mitológico específico, né? E um pouco mais para frente, seguindo aqui, estou com o texto aberto, estou olhando aqui, mas um pouco mais para frente, né, já no contexto tântrico e assim mais ou menos da mesma forma dentro do Hatha Yoga posteriormente, esse termo tem mais a ver, ele é praticamente um sinônimo de Samadhi. Isso é super importante, que aí você vai encontrar, né, e aí sim, em textos que falam de yoga, né, que falam especificamente de yoga, de práticas, e aí com esse propósito, né, de
de liberação do samsara, né, de liberação do sofrimento, liberação do ciclo de renascimento e morte, etc. É um pouco diferente do que a gente, em geral, faz hoje em dia. Mas dentro desses textos, então, a gente encontra essas referências, né, que eles mapeiam muito bem nesses trechos, né, com várias passagens, de textos, inclusive, budistas, né, que citam, né, esse mesmo termo, mas aqui como um sinônimo de um estado meditativo profundo, né, de um estado de abstração meditativa ou de absorção meditativa, em que os sentidos cessam, né, algo mais ou menos na linha do Chittavriti Nirodha do Patanjali, né, da cessação das atividades da mente, aí esse estado ele é mais ou menos comparado, né, ou é feita essa analogia com o sono profundo, né, em que toda a consciência, toda a cognição externa cessa e permanece só a consciência interna, né? Uma coisa como o Nirbidya Samadhi, ou Nirvikalpa Samadhi, do Patanjali. Mais para frente, né, só muito mais para frente, e aí a partir do Satyananda, que esse termo vai ser usado para, de fato, para essa prática de meditação deitada, né? Ele vira quase um sinônimo do Shavasana no final da aula. Mesmo assim, tem referências, e aí elas vêm de outros lugares, né? Por exemplo, no Dattatreya Yoga Shastra ou na Hatha Pradipika, que mencionam, por exemplo, essa prática de se deitar, Hatha Pradipika mais especificamente, né? Que fala de se deitar no chão como um corpo para aliviar a fadiga e relaxar, né, de alguma forma. E o Dattatreya também, né, menciona aqui como uma prática de Laya Yoga, não Hatha Yoga, né? Importante também citar isso. Mais para frente tem a postura que aparece eu esqueci o nome do texto, em que surge a Yoga Nidrasana, no Hatha Ratnavali, né? Que é a postura dos pés atrás da cabeça. Né? Que é uma sugestão um pouco estranha, né? Porque o texto sugere que você deve botar os dois pés, isso, o Iyengar, no Yoga Nidrasana. Mas, o texto realmente sugere que você deve colocar os dois pés atrás da cabeça e, de alguma forma, dormir nessa posição. Né? Ou adormecer nessa posição. Eu imagino que adormecer aqui é um sinônimo mais de meditação do que, de fato, dormir nessa postura. Né? Não deve ser tão confortável assim. Quer falar alguma coisa, Gabi? Não, tô aqui te ouvindo. É só complementações, assim, né? Detalhe. Que eu acho que é interessante só pontuar aqui no Dattatreya, Laya Yoga. Não sei se você não tá familiarizado, né? Porque hoje em dia, parece que teve uma época, né? Que foi mais praticado aqui no Brasil, Laya Yoga, todo mundo praticava. Mas no O Dattatreya Miranda, né? Falava de Laya Yoga. de Laya Yoga. Mas é apresentado como uma técnica de dissolução, né? Laya como dissolução, como Sanketa, né? Que o Madison fala que são essas técnicas esotéricas de dissolução da consciência em Laya Yoga. Então, aparece dessa forma. Mas isso aí, só para pontuar, essa técnica de deitar no chão para a meditação. Nada a ver com Yoga Nidra, né? São parênteses que a gente está fazendo aqui. Não aparece esse nome, que aparece a técnica de deitar no chão. Ou nem mesmo a prática, né? A gente tem prática no sentido dessa técnica mesmo, não só de deitar no chão, mas a gente tem um roteiro mais ou menos conhecido de todo mundo que pratica yoga, né? De relaxar os dedos dos pés, as solas dos pés, os calcanhares, os tornozelos, né? Com aquela voz de professor de yoga. E você vai relaxando e aprofundando. Né? E isso também é muito moderno, né? Assim, dentro da descrição mais, vamos dizer, tradicional, é só assim, deita no chão e fica. Isso é um E é parênteses isso. também, que às vezes a gente fala, tipo, isso é moderno, e aí se a gente não explica, né, tipo, de onde a gente tá partindo, parece que moderno é um xingamento no yoga, né? É Não específico, é, ainda não é. não é a ideia, de forma alguma. E é inclusive É uma uma questão coisa de do yoga situar, perdão. moderno. Não, é só Pode uma ir. brisadinha que é uma coisa do yoga moderno achar
que moderno é pejorativo. Porque não é. É só um contexto histórico, né? Ai, meu Deus, eu travei? Ah, não. Tá tudo certo. Congelou um pouquinho, mas acho que voltou. Que tá Bom, normal. você tá normal. É muito bom falar isso. E é só uma questão da gente entender. É isso que, como a gente falou no começo, acho que é o que a gente fala em basicamente todas as lives que a gente fez até agora, mas que é mais uma questão da gente entender de onde está vindo o que a gente está fazendo, né? E daí para essa, né, tá puxando esse gancho para a próxima parte do texto, em que, né, eles, Jason e a Jacqueline Hargreaves, os autores do texto, fazem exatamente isso em relação a essa prática desenvolvida e patenteada, né? Tem o TM, trademark, marca registrada depois do Yoga Nidra. Então a gente não está falando só do Shavasana no final da aula, mas de uma técnica muito específica. Bom lembrar disso. E eles vão fazer exatamente isso, né? Eles vão procurar esses precedentes históricos e aqui textuais, e assim, só o fato, também é importante lembrar disso, né? Só o fato de que tem um texto também não é tão importante assim, né? Assim, tem muitas coisas, os textos são uma parte da história. Então que a gente não tome isso também como, né, escrito na pedra de alguma forma, tem um texto, então é verdade, ou não tem no texto, então não é verdade, né? É só uma questão de que é um material disponível que a gente tem para olhar para algumas dessas coisas. Uma outra coisa que eu ia falar é que isso tem muita relação e com essas terapias de relaxamento muscular e com toda uma certa ciência disso, que é muito bem detalhada num outro artigo do Mark Singleton, né, que vale muito a pena ler, talvez a gente possa em algum momento traduzir, mas que fala justamente do surgimento dessas técnicas de relaxamento, né, desse tipo de transe autoinduzido, ou auto-hipnose, né, ou autossugestão, que surgiram muito no contexto europeu e científico, e que foram, né, via, de novo, a gente, né, como a gente falou na live da Susan Newcomb, né, que é uma coisa, são coisas que vêm e que vão, né, tem todo esse discurso, todo esse yoga moderno, ele é construído nessa interação, né, que é plural, que tem a ver com, vem de certas tradições da Índia, mas isso se encontra com práticas da ciência moderna europeia, da psicologia europeia, né? A gente, como o Jung influenciou toda a ideia que a gente tem de chakras e Kundalini hoje, por exemplo, que tem muito pouco a ver com o contexto original, por exemplo, né? E muitas outras coisas. Então, muito disso, desse nosso método relaxar parte por parte, ou de tomar consciência de cada parte do corpo, essa ideia de relaxamento consciente, tudo isso é mais relacionado a essa prática terapêutica, né, europeia, de essas práticas que começaram a surgir no pós-guerra, no século XX, na Europa, e que, né, muito provavelmente eram conhecidas do Satyananda, né, quando ele criou esse método. Então, para a gente falar rapidinho, né, da segunda parte do texto, que é a parte que fala agora de fato da prática do Satyananda, né? Que consiste de 7 etapas, né? Aqui, de novo, esse Yoga Nidra do Satyananda, ele é uma prática autônoma, né? Ele não é se alguém chegou agora, né? Não é o Shavasana no final da prática. É uma prática meditativa completa, com começo, meio e fim, que leva aí de algo entre pelo menos 20 a 40 minutos, né, e que tem todas essas etapas, que são aqui preparação, resolução, a rotação da consciência, a consciência da respiração, a consciência dos sentimentos e das sensações, uma prática de visualização e uma conclusão final. Isso parece, né, talvez pareça um pouco óbvio até, né, para a gente falar, bom, mas isso não é o que a gente faz?
mas não, o Satyananda define cada uma dessas etapas de uma forma muito específica, né? Uhum. Então, né, aqui, então, o Shavasana é só a primeira etapa, né? Que é só se deitar, então é a postura básica em que a prática é realizada, né? Como, sei lá, uma postura sentada é a base para a gente praticar pranayama ou algo assim. E aqui, isso a gente falou, né? Que essa prática do Shavasana em si tem precedentes aí, não só nos textos do Hatha Yoga, mas tem textos até mais antigos, budistas, que mencionam também a postura supina, é o nome oficial, né? Mas a postura deitada como uma postura possível para a prática de meditação. E, lógico, o Jason Burch detalha muito bem isso aqui. Tem até uma foto da própria Jaqueline em Shavasana. Depois. Ah, muito bom. Boa. Vou projetando. Em seguida vem o Sankalpa. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais curiosa, né? Essa parte do Sankalpa eu acho Porque que é a mais curiosa. isso é o quê, perdão? Pra mim, essa parte do Sankalpa é a coisa mais curiosa do método, assim. Fala aí, depois eu faço minha. Não, pode falar. Não, não, fala, apresenta, daí depois eu, eu conto por quê. Sim, porque essa prática do Sankalpa é uma coisa que se tornou muito comum, muito comum no yoga moderno, né, em muitas escolas diferentes, que é essa ideia de você definir uma intenção, né, uma afirmação para motivar sua prática. Isso tem formas até bastante diferentes dependendo da prática, mas a ideia é mais ou menos essa, né, de você definir uma intenção para a sua prática. E aqui no Satyananda isso toma uma forma muito específica, né? Que aqui tem a ver de fato com autossugestão. Então, de você escolher uma afirmação, ele dá, né, informações até bastante específicas sobre como deve ser essa afirmação, né? Quer dizer, tem que ser algo muito curto, direto, né? Eu terei sucesso nos meus empreendimentos, eu terei saúde, eu serei uma pessoa melhor, né? Uhum. Mas que é algo a ser repetido internamente, e aqui tem uma coisa que é super da psicologia bem ocidental, né? Que tem uma certa ideia de alguma forma, imprimir esse sankalpa no subconsciente, né? Que ele parte um pouco dessa premissa, né? Que a partir dessa prática seria, e a gente super pode questionar isso, né? Eu não necessariamente concordo com isso, mas que essa prática então abriria, né? Ela diminuiria a intensidade da mente consciente para que a gente pudesse então acessar esse subconsciente e trabalhar com ele. E aqui, de novo, né, a gente não precisa falar muito disso, mas essa ideia ela é muito mais ocidental do que das tradições do yoga pré-moderno. E uma coisa interessante aqui, pode falar? Eu ia só comentar que eu tenho um trecho que eles colocam, que é interessante, de como. Esse eu acho que é o mais curioso desses passos do Satyananda, porque ele me parece que contraria mesmo alguns os textos, a literatura pré-moderna. E o Burt coloca, e a Jaqueline colocam isso de uma forma muito interessante. Eles até trazem uma citação de um texto, né? O Amanaska, que fala: o yogin não abandona rituais védicos, pois no estado de não mente ele é abandonado pelos rituais, simplesmente por causa da cessação de Sankalpa, que é a raiz causal dos rituais. Então, em alguns desses textos tem mais a intenção de abandonar essa intenção do que reafirmar, cristalizar. E o que mais me chama atenção, o que mais me inquieta é essa pretensão de que a gente poderia corretamente definir uma intenção para algum rumo das nossas vidas, né? E isso para mim parece muito conflitante com as ideias que muitas vezes são trazidas para esses textos. Então eu acho isso muito interessante. Talvez seja até aqui um pouco dessa raiz super moderna de cocriação,
realize seu desejo com pensamento, essa coisa, né? Manifestar a sua intenção. Exato. Exato. Então é muito interessante que talvez isso possa ser uma semente disso, não sei de onde vem, mas eu acho talvez o ocultismo ocidental, não sei mesmo, mas é interessante aqui. Oi, Fê! É porque aqui tem realmente uma... Oi? Não, o Fernando entrou, a Nayara também. E o Gabriel, inclusive, comentou. Obrigada, Gabriel, que legal. Depois conta pra gente o que você achou do texto. Fala, desculpa, grito. Não, e só para esclarecer esse ponto, né? Que acho que a gente fez uma certa volta, que a gente foi direto para o final, né? Mas que a essência aqui é que, né, aqui de fato tem uma inversão, né? Que o yogi pré-moderno, né, o yogi medieval, e aqui assim, a gente está falando daquilo que é dito nos textos, né, dentro desse contexto de uma prática ascética, tudo mais, né, pessoas praticantes que são renunciantes, né, que de fato... Então é um outro contexto, não é que a gente tem que fazer isso, né, que o texto falou, então está errado, né? Mas só para a gente entender esse contexto. E que dentro desse contexto, justamente, esses praticantes eles queriam cortar o sankalpa. Né? Um dos propósitos da prática, do ascetismo e dessa prática intensa é justamente eliminar completamente a intenção, completamente o desejo. Né? Desejo não só no sentido que a gente entende como desejo, mas uma ideia de cortar mesmo qualquer movimento em relação a algo exterior, né? A objetos exteriores da mente. Que é muito diferente do que a gente faz hoje dentro desse contexto, que é perfeitamente válido, tá? Né? Nunca é demais falar isso. É da gente praticar, procurando ter uma relação melhor com o nosso trabalho, com a nossa vida, com, né, os nossos relacionamentos e etc., que é muito mais o uso que isso tem hoje em dia, né? Dentro do yoga moderno. Pedro, eu vou fazer aqui o papel de coisa da Alice, mas só para falar que se a gente tem uns 8 minutos, estava fazendo matemática aqui. Daí a gente talvez pudesse passar o resto em 8 minutos, será que a gente consegue? Consegue, tem que apertar, é tipo aquele botão do áudio do WhatsApp, né, que faz em 2 vezes, pra gente falar rapidinho. Exato. Talvez agora. A gente pode fazer isso. Vamos. Não, é só pra gente fazer, assim, todo o restante do texto, na verdade, o texto, a gente acabou falando mais sobre essas coisas porque o texto ele é bastante autoexplicativo. Né, ele não é longo, esses itens são bastante diretos, bastante simples, e o que ele vai fazer em relação também aos outros 5 itens, né? É essa mesma coisa, de comparar as instruções do Satyananda a passagens ou a práticas que são citadas em textos pré-modernos, né, ou do yoga medieval, em textos mais antigos, e nesse espírito de comparar, e acho que isso é o mais importante, que a gente falou lá no começo aqui, que é da gente pensar como como lançar essa visão crítica, né, E crítica, é engraçado que crítica hoje tem até uma conotação meio ruim, né? Moderno e crítico, né? São termos... moderno, crítico, parece que a gente está falando uma coisa horrível. A gente só está falando de construir, de aprofundar um pouco o discernimento, né, em relação à prática, né? Da gente não aceitar simplesmente as coisas só porque alguém falou, né? Mesmo que seja um guru importante e tudo mais, né? Mas enfim. Então ele segue, né, os itens seguintes, ele vai falar da rotação da consciência, que isso também é muito conhecido, né, que também tem a ver aqui, ele faz essa conexão com a prática de Nyasa, né, que é uma prática tântrica de mantras, de instalação de mantras no corpo, que provavelmente os autores argumentam aqui teria sido a inspiração para esse movimento só da consciência, e aqui sem os mantras, né? Mas de simplesmente mover a mente pelo corpo, como uma espécie de meditação. Ele dá esse texto que é muito confuso, né? Que tem muitas medidas, de 2 dedos de um ponto para o outro, 4 dedos de um ponto para o outro. Ele faz um tipo de mapa, né? Desses pontos de energia vital,
E numa prática que ele chama, até é engraçado que ele chama de uma prática de pratyahara, né? Feita com a respiração em cada um desses pontos, e que também é bem diferente até da forma como a gente entende, né? As duas coisas, o movimento da consciência, o pranayama e o próprio pratyahara. Né? Correndo um pouquinho, ele vai falar mais para frente agora sim da consciência da respiração, e aqui também tem uma coisa pouquinho diferente, né? Que é uma coisa até interessante, porque isso se tornou um lugar comum até onipresente, né? Não só no yoga, mas em todo esse campo, né? Da meditação, mindfulness, que é essa coisa da atenção à respiração, né? Isso virou quase um sinônimo, né? de meditação, sendo que é uma técnica, né? Só uma de muitas formas possíveis. Mas geralmente é a mais básica, né? Por onde a maioria das pessoas começa. Mais uma questão interessante aqui é que essa prática, né, a gente pode chamar de um jeito mais técnico, de uma atenção passiva à respiração, né? Essa coisa de simplesmente observar a respiração, sem interferir, sem manipular, né? Essa é uma instrução muito conhecida, né, de todo mundo. Na verdade, essa técnica ela não aparece nos textos do Hatha medieval, né? Na verdade, nesse contexto mais tradicional, a respiração ela é sempre manipulada de alguma forma. Pranayama tem a ver com, de fato, interferir, né, provocar um determinado movimento na respiração, né? Seja segurando, seja aumentando o tempo, seja cortando completamente, seja respirando mais rápido, mais devagar, mais em cima, mais embaixo, e aí vai, né? E aqui ele fala mesmo dessa ideia de só manter, né, essa consciência do movimento natural da respiração. Tem muito mais coisa, né, que seria possível falar sobre isso. A gente está com pouco tempo hoje. Mas, bom, ele segue falando também a mesma coisa em relação às sensações, e aqui acontece uma coisa um pouco parecida com a ideia do Sankalpa, né? Ele fala de levar a atenção para as sensações, para os sentimentos, para as emoções, para os pensamentos, né? Que é algo que também o yogi medieval tradicional estava querendo eliminar, né? De certa forma, você quer sair dos opostos, não olhar para eles, né? Isso é muito interessante. Uma coisa que surge posteriormente ou em outros contextos, né? Talvez muito mais numa práticas budistas, por exemplo, né? Como no Satipatthana Sutra, Kayagata Sati Sutra e outros, né? Mas que falam dessa ideia de observar as sensações e tudo isso, mas isso não está presente dessas tradições do Hatha Yoga medieval. É engraçada a explicação que o Satyananda dá, né? Eles colocam aqui. Ele afirma que esse componente da prática de observar as emoções opostas harmoniza os hemisférios opostos do cérebro, né? Que é outro elemento do yoga moderno, essa cientificização das técnicas. Quase acabando. Né? Ele coloca, então, né? Essa acho que é a parte mais exótica, né? Mais colorida da coisa, no fim das contas. Que são, aí sim, acho que isso é muito específico do Satyananda. Que são essas visualizações, né? Desses símbolos que ele considera como universais, né? Então, você visualizar paisagens, e aí aqui começa a ficar estranho, porque ele fala de visualizar, por exemplo, a cruz no sentido cristão mesmo, né? Ou Shivalingam, ou certos símbolos, né? Que fosse ele não fala no texto, mas em outros livros ele fala de você visualizar o Buda, por exemplo, ou esse tipo de símbolos, né? Mas esse uso também ele é muito específico, né? Embora muito do yoga tântrico mais tradicional tenha a ver com visualizações também, né? Ou de deidades, ou mesmo as práticas com
chakras, né, com nadis, toda essa manipulação da energia vital, muito disso é feito a partir de visualização, mas um contexto muitas vezes completamente diferente, né? Então aqui ele traz essas imagens modernas para a prática, né? E aí, também com esse mesmo objetivo de certa forma abrir a consciência, né, ou de imprimir isso de alguma forma no subconsciente, para, por fim, né, ele retoma voltando de novo para o Sankalpa. Né? Aquele mesmo Sankalpa que você teria definido lá no primeiro passo, perdão, no segundo passo, né, para voltar para isso, e agora que você está também quieta, relaxada, você, depois de toda essa meditação, de todo esse movimento da consciência, liberou, né, tirou a sua mente tagarela, consciente, sua mente normal da frente, então você acessaria diretamente o seu subconsciente para ir firmar, né, plantar essa intenção, esse sankalpa, e de alguma forma, né, isso, reprogramar a sua mente, programar os seus samskaras. E é interessante, assim, Ou né? algo assim. Um comentário final para a gente, enfim, encerrar. É, isso aqui, o fato de ser moderno e de nos trazer algumas inquietações e estranhamentos quando a gente percebe que é moderno, não significa que as práticas não sejam efetivas, é que o Pedro falou, né? Cada um tem a sua experiência com Yoga Nidra, experiências muito boas, inclusive, independentemente disso. Acho que nosso convite, que na verdade a gente é os tradutores dessa literatura que está sendo proposta e pesquisada lá fora, é só aumentar o discernimento sobre o que a gente está fazendo, porque o yoga é muitas vezes terra de ninguém. É, a palavra de maior autoridade é do professor em sala de aula, mas é importante, né? Tem pesquisa séria sendo feita. Então esse é o grande propósito, trazer as pesquisas sérias para aumentar nosso discernimento, que a gente possa saber o que a gente está praticando e escolher. Acho que discernimento é liberdade de alguma forma, pelo menos para uma mente ocidental. Então acho que seria por aí. Mas a gente precisa encerrar. A gente combinou que a gente vai honrar nossos horários e combinados. Quer falar alguma coisa, Lene, antes de eu desligar e sair Não, correndo? nada que você não tenha dito. Muito obrigado. Sempre. Muito obrigada a você, Pedro, pela Mas parceria, pela rapidinho, troca. hoje a gente conseguiu se conter, né? Falar menos. A gente está fazendo esse exercício. Isso é importante. E muito obrigada a todo mundo que veio, que participou. Muito obrigada, gente. É isso, o texto está disponível para download na biblioteca. Um beijo a todos. Beijo, Pedro. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, boa noite.